igreja não está com o pé no mundo. A Bíblia diz que sobre esse crente, a palavra diz assim, olha, você não pode servir a dois senhores, porque a um deles você vai desagradar. E automaticamente, desagrada quem? Você pode pensar, a Deus, pastor, não, desagrada a Satanás. Porque Satanás sabe que ele não tem poder contra Deus. E quando você fica nesse jogo de empurra, hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou no mundo. Hoje eu escuto louvor, amanhã eu escuto funk. Vai se abrindo uma brecha para entrar. E quando Satanás entra, querido, ele não entra só. Ele traz com ele outros demônios, legiões de demônios sobre a tua vida. Sobre a vida daqueles que desobedecem. E automaticamente essa brecha se abrindo, querido, as coisas começam a complicar ainda mais. Aquela pessoa que não fumava passa a fumar, aquela pessoa que não bebia passa a beber, aquela mulher que não se prostituía começa a se prostituir, aquele homem que antes também não fazia isso também vai começar a fazer, e daqui a pouco ele já não está mais satisfeito da sua casa, da sua família, ele já sai pelas ruas, já quer achar outras mulheres, já quer achar outros homens, e começa aquela grande vergonha. É o que Satanás quer, envergonhar os servos de Deus. E aqueles ainda é pior para a vida daqueles que não conhecem a Cristo. Esses já são instrumentos nas mãos de Satanás. Aleluias. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que tem poder de resgatar, aleluia, a vida daqueles que estão perturbados. E hoje você vê dentro de famílias, pais, mães se autocondenando, dizendo, eu não criei meu filho para ser assim. Eu não criei meu filho para ser desse jeito. Pais se autocondenando, dizendo, onde eu fui que eu errei? Eu não criei filho para ser bandido, eu não criei filho para ser isso ou ser aquilo. E começa a se autocondenar sobre isso. Porque quando há escolhas, a Bíblia diz que a nossa vida é feita através de escolhas. E toda escolha tem consequência, seja boa ou seja ruim. Toda escolha vai gerar consequência. Esse endemoniado de Gadareno, ele escolheu. E ele escolheu o pior caminho. E Satanás se aproveitou disso quando a pessoa escolhe o pior caminho. O caminho do mundo e não a presença de Deus. Quando a escolha é essa, o inimigo se aproveita dessa escolha e começa a sugar as tuas forças. E é isso que aconteceu com aquele endemoniado de Gadareno. Satanás começou a sugar as forças dele. Ele perdeu a mente, ele foi para onde? Ele correu e foi para dentro de um cemitério. Aleluia, glória a Deus. Ele começou a se autocondenar. E o demônio é tão sujo, querido, como eu disse, ele não vem com uma legião, ele vem muitas das vezes com um simples ponto. Onde do nada você entra num trajeto de tristeza que você não sabe porquê. Você começa a ficar triste. Daqui a pouco aquela tristeza ela começa a se aprofundar mais. E quando você vê, tu está em depressão. E a Bíblia diz que depressão é demônio. Lançou a única semente, a tristeza. Que ele lançou a semente da tristeza. E você vai se enterrando na tristeza, abriu um caminho chamado depressão, Satanás. Mas louvado e engrandecido o nome do Senhor, porque Deus tem poder, aleluia, de resgatar aqueles que estão perdidos. A terceira coisa que Satanás faz, é tirar todo o seu relacionamento. Uma pessoa que não tem um bom relacionamento, família, amigos. Talvez você pode dizer, pastor, quer dizer que se eu não me relaciono bem com aquele meu inimigo, eu sou endemoniado? Não. O que eu estou dizendo é que Satanás ele entra de uma forma que aquilo que antes você tinha como relacionamentos saudáveis, agora você já não começa a ter mais. Você começa a se ver numa situação em que você agora está sozinho. É aquela famosa história, eu estou no meio de uma multidão e me sinto só. Satanás começa a tirar, lembra que eu falei? Não é uma brecha, é uma semente. Ele começa a tirar os seus relacionamentos. Relacionamento saudável, homem, mulher, namorados, noivos. Relacionamentos saudáveis entre amigos. E ele começa a retirar, ele começa a tirar isso. E daqui a pouco, quando você percebe, mesmo diante de uma grande multidão de amigos, já começa a gerar no teu coração que você está só.
E foi isso que Satanás fez com aquele homem. Ele começou a sentir que ele já estava só. Com isso ele se afasta da sua família, com isso ele se afasta dos seus relacionamentos e ele começa a entrar em lugares que não era para ele estar. Lugares que geram mortes. Então ele começa a perder o seu relacionamento. Ele não tem mais amigos. Até porque a Bíblia diz que quando ele se autoflagelava, antes de ele começar a se flagelar, ele feria outras pessoas, para que as pessoas não tivessem mais ânimo de estar perto dele. A Bíblia diz aqui que era flagelo, ou seja, se feria literalmente, Marcela, literalmente. E aos seus amigos também, literalmente feria, jogava pedras, queria chicotear, corria atrás. Mas hoje o inimigo é tão astuto que se ele fizer isso não fica ninguém perto de você. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a usar aqueles que estão brecha para se autoflagelar e flagelar os outros. Como assim, pastor? Começa a maltratar quem está perto de você. Você começa a lançar pedras espirituais em quem está perto de você. As pessoas já começam a olhar para você e falar assim, não, eu não vou ficar perto do irmão Tony porque ele é muito ignorante. O inimigo se aproveita disso e ele começa a fazer com que isso venha crescer ainda mais. Já a pessoa já não trata bem a outra, tudo que vai perguntar é com 3 pedras na mão, é respondendo mal. Aquilo que era uma pessoa muito educada, agora é uma pessoa que não tem educação nenhuma, já começa a maltratar o outro. Com palavras, com atitude, com gestos. Satanás volta a dizer para os irmãos, Satanás não precisa de uma porta escancarada, ele precisa de simplesmente um buraquinho de uma agulha para ele entrar. E as pessoas, aquele homem, ele começou a perder, não tinha mais relacionamento com amigos, não tinha mais. As pessoas não queriam estar perto dele. Não queria mais. Se você for trazer para hoje, o que o inimigo faz hoje para quem não tem Jesus é a mesma coisa. É a mesma coisa, para aquele que não tem Jesus, é uma roda de amigos. Entre aspas, amigo. É aquele amigo que só quer estar perto de você quando você tem. O mundo apresenta esses amigos como os amigos de copo. Só estão perto de você se você tem algo para oferecer. Se você não tem nada para oferecer para eles, eles não querem ficar perto de você. O mundo diz que aqueles que não têm Jesus vale o que tem no bolso. Se não tem nada, não vale nada. Com isso o inimigo vai sugando o seu relacionamento. E como hoje é direcionada para a família, não muda muito. Glória a Deus. Ele começa a agir isso dentro da família. Antes era um bom relacionamento entre homem, mulher e filhos. Hoje só parte ignorância. E não vou dizer só dos homens não. De ambas as partes. Homem, mulher, filhos. O amor se esfria, já não tem mais intimidade de sentar e conversar. Que isso, pastor? É aquele buraquinho de agulha que você permitiu entrar na tua vida para que aquela legião de demônios entrasse para destruir a tua família. O que mais Satanás quer é destruir a família. Sabe por quê? Porque a família é princípio de igreja. Aleluia, Deus. É da família que se estabelece a primeira igreja. A primeira igreja começou a ser formada no Éden com Adão e Eva. Ali começou a primeira igreja. Então o que Satanás quer fazer? Ele quer destruir a tua família. Ele vai fazer de tudo. Aí há pessoas que dizem assim, pastor, mas eu sou crente, minha esposa é crente, meus filhos são crentes. Por que a luta? Como eu disse, um buraquinho de agulha. O que você tem visto? Com quem você tem falado? Com quem você tem se relacionado? Quais são as coisas que teu filho e tua filha vê e assiste na tua casa? Como está o teu relacionamento com o teu esposo? É um relacionamento amoroso? Esposo, esposa, noivo, noiva. É um relacionamento em que as coisas fluem bem? Aonde há cumplicidade, aonde há fidelidade, aonde há amor, aonde há companheirismo, ou é aquele simples fato que muitas das vezes acontece, estou 40, 50 anos casado, já não é mais amor, é amizade. Chega cada um pro seu lado, não conversa.
Não tem mais aquele relacionamento homem e mulher. Não tem mais aquele relacionamento entre filho e pai e mãe. Ou seja, Satanás ele começa a sugar da tua família aquilo que mais gera ódio no próprio coração de Satanás. Que é uma família alicerçada, é uma família onde o amor impera, onde o amor continua